Olá! Uma das rotas marítimas mais críticas do mundo está literalmente na iminência de um colapso. É uma crise geopolítica que se desenvolveu numa velocidade impressionante. Hoje a gente vai entender os fatos por trás dessa tensão crescente no Estreito de Hormuz. Bom, vamos lá. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa olhar direto para o epicentro de toda essa confusão, o Estreito de Hormuz. Um lugar que tem uma importância estratégica gigantesca. E a ameaça não poderia ter sido mais clara, mais direta. O Estado-Maior das Forças Armadas do Irã declarou, preto no branco, o Estreito de Hormuz será completamente fechado. Uma frase curta, mas que colocou o mundo inteiro em estado de alerta máximo. Mas afinal, por que essa ameaça tem um peso tão grande? É porque Hormuz não é um estreito qualquer, é um verdadeiro ponto de estrangulamento. Pensa só, quase 1/5 de todo o petróleo que o mundo consome passa por ali, todo o santo dia. Fechar essa passagem é como cortar uma das principais artérias da economia global. Ok, mas o que levou o Irã a fazer uma ameaça tão drástica assim? A resposta está aqui, no que a gente pode chamar de ultimato americano. Foi essa ação que acabou servindo de gatilho para a crise toda. E quando se fala em ultimato na diplomacia, a gente está falando do nível mais alto de pressão possível. É aquela exigência final, sabe? Ou você aceita, ou o resultado é retaliação, é o rompimento total das relações. Basicamente, não tem mais espaço para negociar. A velocidade com que tudo aconteceu é o que mais impressiona. Olha só, no sábado, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça bombardear as bases de energia do Irã. No domingo, em resposta direta, vem a ameaça iraniana. Foi uma escalada de tensão absurda em menos de 48 horas. E isso nos leva, claro, para o próximo ponto, as consequências globais. Porque uma briga dessas não fica só entre Estados Unidos e Irã. O impacto de um conflito ali seria sentido no planeta inteiro. Então, a pergunta que todo mundo começou a se fazer foi: qual seria o impacto real de um bloqueio desses? O que isso significaria na prática para a economia e para a segurança de todo mundo? A resposta começa com este número: 1/5. 1/5 de todo o fornecimento de petróleo do mundo está em jogo. Isso significaria um choque imediato nos preços dos combustíveis, inflação e um risco seríssimo de uma crise econômica mundial. E aqui fica bem clara aquela lógica de olho por olho, né? De um lado, a ameaça americana de bombardear a infraestrutura de energia. Do outro, a retaliação iraniana que ia além. Não só o fechamento do estreito, mas também ataques a interesses dos Estados Unidos e de seus aliados na região. Agora, vamos ver como isso ficou ainda mais profundo. Porque a retaliação iraniana não parou por aí não. A gente entra numa perigosa escalada das ameaças, com o conflito podendo se espalhar para muito além do estreito. Pois é, o ponto crucial aqui é a condição que o Irã impôs para reabrir o estreito. Não era uma negociação simples. Eles afirmaram que a passagem só seria liberada depois que qualquer usina de energia que fosse destruída fosse completamente reconstruída. Um processo que poderia levar meses, quem sabe anos, arrastando a crise. E a lista de alvos se expandiu de um jeito bem perigoso. O Irã declarou outros alvos legítimos, e a lista é extensa. Toda a infraestrutura de Israel, empresas na região com acionistas americanos e, de forma bem alarmante, usinas de energia em países vizinhos que abrigam bases americanas. O conflito poderia virar uma coisa regional. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a seriedade da ameaça, o presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bakr Kalibaf, reforçou a mensagem. Ele disse que a infraestrutura crítica e as instalações de energia no Oriente Médio poderiam ser, e essa é a palavra dele, irreversivelmente destruídas. A retórica chegou no nível máximo. O que nos leva à pergunta final e a mais urgente, enquanto o prazo se esgotava. E agora? O que viria a seguir? A diplomacia conseguiria prevalecer? Ou o mundo testemunharia um conflito com consequências econômicas e humanas devastadoras? Uma pergunta que deixou o planeta inteiro em suspenso.